E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Esse vídeo especial, eu até mudei de cenário, eu fico mudando de cenário, eu tô aqui em casa, na minha casa, e aí lá no estúdio também, lá na casa da minha mãe, tô lá, diversificando para você. Mas o seguinte é esse, se você não me conhece, eu sou Igor Fernandes, eu sou artista de teatro, que também gosto de quadrinhos, assim como você. Então, se você gosta desses assuntos, se você gosta de quadrinhos, deixa teu like, se inscreve, vem comigo, que hoje nós vamos conhecer conhecer não, acho que até você conheça, mas se você não conhece, vamos desfrutar da origem da Mulher Maravilha de George Pérez. Eita, meus amigos, aperta o play, DJ. Mulher Maravilha, do sensacional e maravilhoso George Pérez. Meus amigos, o que eu posso dizer a priori é que assim, só para recapitular um pouco, né? Tem um capítulo anterior aqui no canal que é as origens ouro e prata da Mulher Maravilha. Então, cafuga aqui no canal que você vai encontrar facinho, que esse vídeo foi lançado há pouco tempo. Mas para você compreender um pouco o negócio, Mulher Maravilha da Era de Ouro nasceu ali na revista. Agora, vamos dizer, volta a fita. Na revista Sensation Comics e All Star Comics em 41, mas só em 42 que ela teve uma revista própria. E ao longo do tempo, nessa transição de eras, a Mulher Maravilha teve uma origem reformulada na sua edição número 98, pelas mãos do autor Robert Kanigher, com arte do Ross Andru logo após a morte do Harry D. Peter, que foi o desenhista original da Mulher Maravilha. Então essa origem teve algumas modificações, trazendo então à tona uma noção de que era uma outra Mulher Maravilha e não a Mulher Maravilha da Era de Ouro, a Mulher Maravilha original. Portanto, essas duas Mulheres Maravilhas conviveram em terras diferentes, em universos diferentes, a ponto de, na grande crise, nas infinitas terras, a gente ter para elas fins distintos, né? Como, por exemplo, a Mulher Maravilha da Era de Ouro, ela teve o prazer de ir para o Olimpo. Né? Lá no Olimpo, ela foi acolhida por Zeus, né? Que, por sua vez, acolheu também o Steve Trevor, da Era de Ouro, ou seja, a Mulher Maravilha original teve esse prazer, né? E a Mulher Maravilha da Era de Prata, infelizmente, ela foi morta pelo Anti-Monitor, o que causou a revolta do Superman da Era de Ouro a ponto de matar o Anti-Monitor com um soco, com aquele belo grito maravilhoso: eu estou farto, né? E aí, assim, como as origens da Mulher Maravilha são origens que tiveram muitas confusões por conta dessas questões, o George Pérez ele foi convidado, após a grande crise das Infinitas Terras, a reformular a origem da personagem, a organizar essa bagunça. Porque a crise, ela foi para isso, assim, ela comemorou 50 anos da editora e ao mesmo tempo arrumou essa bagunça, essa confusão toda. Mulher Maravilha era de ouro, era de prata, e isso e aquilo, e aquilo e isso, e não era nem isso nem aquilo. Então o George Pérez ele assumiu a revista ao lado do Len Wein e qual é o nome do outro? Toda vida eu esqueço o nome do outro incréuma. É uma lástima, né? Que isso é um sem vergonha, né, mano? Do Greg Potter. Pois bem, senhoras e senhores, a origem do George Pérez com a Mulher Maravilha traz uma conotação onde as almas das Amazonas remontam desde os primórdios a cada mulher que foi violentada na história da humanidade, em toda a história da humanidade. A cada alma dessas mulheres que foram violentadas, essas almas são recolhidas pelas deusas, Atena, Deméter, Artemis, Hermes, para serem ressuscitadas e se tornarem as Amazonas, filhas dos deuses,
que homenageiam os deuses e ao mesmo tempo protegem, né, a humanidade. E a Diana também, assim como na Era de Ouro e na Era de Prata, ela é concebida como através da areia. Mas quais são as grandes características que o Jorge Pérez traz na sua origem? Antes mesmo dele assumir a revista, ele traz uma magnitude para a Themyscira, lá já nos Novos Titãs, quando ele assume com Marvel Wolfman, e ele traz a mitologia grega com uma magnitude muito maior do que o que ela era retratada até então na sua era de ouro e era de prata. Então o Jorge Pérez ele aprofunda para a gente essa relação da própria relação de origem da Mulher Maravilha, do nascimento dela e das dádivas que ela recebe de cada deus para dar vida à pequena Diana. O fato é que também dá um maior sentido ao fato de por que a Diana tem que ir para o mundo dos homens. Só para deixar o Steve Trevor, que caiu de avião? Não necessariamente. Afinal de contas, eles tinham a Mulher Maravilha como uma embaixadora de Themyscira, porque ao descobrir, através do Steve Trevor, que havia uma guerra acontecendo, havia uma profecia que o deus Ares, deus da guerra, iria ser impedido por alguém dentre as Amazonas. No fim da meada sempre tem essa coisa. Então o próprio filme da Mulher Maravilha bebe um pouco desse negócio. E aí, assim, o grande confronto da Mulher Maravilha com o Ares, na origem do Jorge Pérez, é um confronto também, além de um confronto físico, que é o que a gente espera, é muito mais também um confronto filosófico. E esse é um ponto que diferencia a origem do Jorge Pérez das demais, porque não é só porradaria, entende? É também a própria Mulher Maravilha confrontando Ares com o significado do que Ares gostaria de entender de adoração dos seres humanos para com os deuses. Afinal de contas, o Ares ele se revoltou com a humanidade, porque a humanidade não estava adorando os deuses. E esse confronto ele praticamente tira a vida da Mulher Maravilha, o que faz com que ela mais uma vez passe por maus bocados. E esse primeiro arco nos deixa praticamente sem fôlego, porque ela precisa depois recuperar suas forças. E é onde a gente conhece também um lago místico que faz com que ela tenha renovado suas potências, né? E aí, é claro, né, assim, chovendo molhado falado, quão linda é a arte do Jorge Pérez, porque ela dá essa magnitude, ela traz essa grandiosidade para tudo isso que está acontecendo, essa relação das Amazonas, da mitologia grega, da forma como a Mulher Maravilha, ela embora ganhe esse nome pelas pessoas de Mulher Maravilha, ela ainda é uma garota que, com sua pureza de coração, está tentando entender o que está acontecendo, como se comportar, embora ela não seja uma garota tola, assim, uma garota burra, de não saber o que os costumes do patriarcado, porque ela lê muito. Então lá na Themyscira tem uma grande biblioteca, então você vê que assim, ela se adapta relativamente fácil, embora tenha o problema da língua, mas logo ela vai contornando porque assim, ela é extremamente inteligente. Também é um outro ponto a destacar da Mulher Maravilha, do Jorge Pérez. Perdão. Então ela não vai em busca de fazer um disfarce ou algo do tipo. Não, ela é a Diana, princesa de Themyscira, vai buscar ali, encontrar meios de se tornar essa embaixadora, e o mundo tentando descobrir quem é essa Mulher Maravilha, quem é essa mulher tão maravilhosa e que é a personificação de tantas mitologias, né? E ela tem um estranhamento com Zeus que faz com que a gente tenha também uma espécie de ojeriza. Espécie não, a gente tem ódio dos Zeus. E aí é onde a gente vai entrando meio que no run do Jorge Pérez adiante e não mais na sua origem, né? Porque depois que ela vence o Ares, aí sim é que realmente começa o verdadeiro panteão de personagens
da Mulher Maravilha, o qual os personagens secundários, os não super-heróicos, têm um destaque extraordinário e onde as relações amorosas da Mulher Maravilha não são a grande pegada. Ela não é esposa nem namorada do Steve Trevor, eles são só amigos. E aí o caminho está livre para ela realmente viver as suas aventuras como uma mulher empoderada e livre e que não depende desse tipo de coisa para ser uma grande heroína e uma grande mulher. Então assim, vou parar por aqui, porque aí não vou acabar entrando na origem da Mulher Maravilha dos Novos 52, que é o nosso próximo episódio. Então muito obrigado a você que veio até o final, né? Deixa o teu like se você gostou dessa brincadeira e até a próxima, se Deus quiser, e as amigas do Coité. Pim!